Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts in Algorithms. Hoje nós vamos continuar discutindo sobre redes neurais a partir do capítulo 25 do livro. Um dos modelos mais populares de redes neurais, surgido na década de 70 e 80, é o perceptron multinível. As redes neurais originais, aquelas que, por exemplo, se assemelham em termos de funcionamento à regressão logística, elas também receberam em algum momento o nome de perceptron, como era utilizado nas décadas de 40 e 50, 60. O perceptron multinível, ele é uma rede neural que tem níveis distintos de neurônios. Como nós vamos ver mais recentemente, essa noção de níveis, ela generalizou no que nós chamamos de redes profundas. As entradas para a rede neural são o nível de entrada e as saídas a partir da rede são o nível de saída. Qualquer nível intermediário, nesse caso, é chamado de camada escondida e uma rede multinível perceptron pode ter uma ou mais camadas escondidas, níveis escondidos. As redes com vários níveis escondidos são chamadas redes neurais profundas e vão ser discutidas no próximo capítulo. Um perceptron multinível é também conhecido como uma rede de alimentação para frente, ou seja, a informação caminha na direção da entrada para a saída, nível a nível. Aqui nós vemos uma figura típica de uma rede perceptron multinível, onde nós temos o nível de entrada, o nível intermediário ou escondido e o nível de saída. Notem que há uma conexão generalizada entre níveis, e isso é muito característico dessas redes, no sentido de que cada um dos nós de entrada, cada um dos neurônios de entrada está conectado a todos os neurônios da camada escondida e cada um dos neurônios da camada escondida está conectado a todos os neurônios da camada de saída. Essas características são muito típicas dessa rede de perceptron multinível que dominou o cenário nos anos de 80, de 1980. Bom, como é matematicamente o funcionamento dessa rede? Dado o conjunto de neurônios de entrada, a saída de cada neurônio escondido é a soma, como foi colocado, é uma função aplicada sobre a soma ponderada dos pesos pelas entradas mais o valor do viés. A partir dos neurônios intermediários, novamente nós temos a mesma lógica em termos de que nos neurônios de saída nós vamos fazer a soma ponderada dos pesos entre o nível escondido e o nível de saída para cada um dos valores que são gerados pelos neurônios no nível escondido, tudo isso aplicado uma função sobre eles. Dessa forma, olhando de forma agregada, o vetor de saída ele pode ser visto como a aplicação de uma função pelos pesos entre a camada intermediária e a camada de saída, e nós podemos expandir dessa forma vendo que para uma rede de dois níveis, a saída ela é dada pela função aplicada no nível de saída, do viés de saída multiplicado, somado ao peso da saída, né, o vetor de peso da saída, que multiplica a função das entradas até os pesos do nível intermediário. Tá? Ou seja, nós temos para um conjunto de múltiplas saídas, uma propagação de dois níveis para obter esses valores. O algoritmo de aprendizado, sem dúvida, ele é muito característico nesse caso e ele é chamado de retropropagação. Por que é retropropagação? Porque você apresenta uma entrada para a rede, essa entrada ela é propagada pela rede, como nós acabamos de falar, é verificada quais são as saídas geradas, calculada a diferença entre a saída observada e a saída desejada, e essas diferenças são, como nós vamos mostrar a seguir, retropropagadas no sentido de ajustar os pesos
tanto da camada escondida para a camada de saída, quanto para a camada de entrada para a camada escondida. Então, ou seja, nós calculamos a função de erro, nesse caso aqui temos uma função de erro quadrática. Como vimos, as funções de erro podem ser diferentes, e a ideia é que nós queremos examinar até que ponto a saída de um neurônio OJ desvia da resposta alvo YJ, e queremos modificar os pesos W e J entre ZI e OJ para alguma função do erro. Essa atualização de pesos é feita utilizando uma estratégia de gradiente descendente para minimizar o erro. Então, tudo circula em torno da função de erro e como minimizar essa função. Seja nabla W e J o gradiente da função de erro com relação a W e J, ou simplesmente o gradiente do peso em W e J. Dado qualquer estimativa prévia de peso W e J, um novo peso é calculado considerando um pequeno passo eta na direção que é oposta ao peso do gradiente em W e J. Então aqui nós temos a fórmula típica de atualização dos pesos na retropropagação, onde, como nós queremos minimizar a função, nós vamos na direção oposta do gradiente, uma vez que ele busca, em geral, o máximo local das funções. De forma similar, o termo BJ também pode ser atualizado de forma do gradiente descendente. Notem que, para obtermos o gradiente, como vamos ver a seguir, é necessário que as funções de ativação sejam diferenciáveis. Bom, aqui então nós vemos em detalhe como que esse processo acontece. Considere o peso W e J entre um neurônio escondido ZI e um neurônio de saída OJ. E o termo de viés BJ entre Z0 e OJ. Nós calculamos o gradiente de peso em W e J e o viés de gradiente BJ da seguinte forma. O nabla de W e J ele vai ser a diferenciação da função de erro em relação ao W e J, assim como o nabla de BJ é a diferenciação da função de erro em relação a BJ. Aqui nós fazemos uma decomposição dela em cadeia, e aí nós temos que esse nabla ele é um ΔJ que multiplica ZI, como é colocado. ΔJ corresponde a esse primeiro termo, e o ZI ele é exatamente esse segundo termo. Ou seja, é a derivada parcial do erro com relação ao valor de saída OJ, que a gente chama do gradiente em OJ. A seguir, nós calculamos ΔJ, que é esse gradiente em OJ, usando uma mesma lógica, no sentido de que a variação do erro em relação à função de saída do OJ, multiplicado pela variação da função de saída de OJ em relação à variação da própria função, onde f do valor agregado de J é igual a J. Bom, usando essa função de erro quadrática, nós percebemos que essa diferenciação do erro em relação à função de saída nada mais é que a diferença entre o valor observado e o valor desejado. E a diferenciação entre a função, por exemplo, uma função de ativação sigmoide, em relação à função de saída, ela é, como nós vimos anteriormente, OJ que multiplica 1 menos OJ, a qual nós já discutimos. Colocando tudo isso junto, o que nós temos? Que a função ΔJ ela vai ser o produto da diferença entre o valor observado e o valor desejado, multiplicado pelo valor da saída, multiplicado por 1 menos o valor da saída, que tem aquele efeito compensação que nós discutimos anteriormente. Vocês notem que quanto maior for a diferença entre o observado e o desejado, maior vai ser o valor de ΔJ e, portanto, maior a alteração a ser realizada no peso. Quanto maior for o valor de OJ, na verdade, ou quanto mais próximo de 0 ou quanto mais próximo de 1, menor vai ser a contribuição. Por quê? Porque ele já vai estar se aproximando de algum dos dois extremos. O valor máximo da derivada é exatamente no ponto onde nós não sabemos se ele é um valor que ele vai tender a 0 ou ele vai tender a 1, que é a maior derivada, ou seja, a gente quer rapidamente sair dessa zona de confusa, né, que nós não sabemos o que acontece, e
o que vai nos levar para um lado ou para o outro é exatamente a diferença entre o valor observado e o valor esperado. Bom, um aspecto interessante é quando nós falamos a respeito do nível de entrada e o nível intermediário. Por quê? Porque quando nós fazemos o mesmo cálculo, nós temos aqui entre uma entrada xi e um neurônio escondido ZJ, nós temos a mesma lógica do ΔJ, mas agora multiplicado pelo xi, que é a entrada, e o BJ nada mais é do que o ΔJ. Entretanto, o ΔJ em ZJ, ele tem que considerar os gradientes que vêm dos neurônios de saída. Então vamos entender esse ΔJ. O ΔJ ele é a derivada aqui da função de erro pelo valor agregado que é calculado pela função. Isso, na verdade, ele é um somatório, né, para os p-neurônios que fazem esse cálculo, onde para cada um deles nós temos essa diferenciação para cada um dos neurônios em relação ao ZJ e o ZJ em relação a net de J. Extraindo esse ZJ net de J, que é comum, para fora do somatório, nós ficamos então com essa diferença aqui da entrada, ou seja, a derivada da entrada em relação à soma dos valores que chegam ao neurônio intermediário, a cada um dos neurônios intermediários, e esse valor que é a derivada dos valores agregados sobre o ZJ, que é o quanto que eles afetam o comportamento do neurônio intermediário. Então nós vemos aqui uma função parecida, também vinda da função sigmoide em relação à derivada, só que nós vamos então considerar a soma de todos os gradientes que chegam do nível de saída multiplicado pelos respectivos pesos. Ou seja, nós projetamos de alguma forma qual é o impacto daquela diferença OJ menos YJ sobre esse delta e também potencializado sobre o peso em relação ao que nós estamos tendo da saída do neurônio ZJ. Nesse caso, a gente assume novamente uma função sigmoide. Essa visão ela pode ser detalhada aqui de forma construtiva nesse cenário, onde nós vemos o fluxo das informações. Ou seja, nós calculamos para cada uma das saídas a diferença, essa diferença ela é retropropagada, alterando os pesos para ZJ. Aí nós, a partir de ZJ, nós vamos atualizar os pesos para a entrada, mas utilizando esse somatório de todos os delta aqui, multiplicados pelos respectivos pesos. De maneira que essas diferenças que nós temos no nível de saída, elas influenciem mais ou menos, dependendo do valor do peso, o quanto que ZJ deva ser alterado para que o erro final diminua. Então, essa que é a grande mágica da retropropagação. É um mapeador não linear poderoso, como nós vamos ver, que permite fazer vários tipos de operação e que ele foi amplamente utilizado em uma gama de cenários diversificada. Bom, aqui nesse caso nós podemos também fazer um treinamento baseado em gradiente estocástico descendente. Para cada entrada xi, nós calculamos o OI, e aí na fase de retropropagação calculamos o vetor de gradiente ΔO com relação à saída e ΔH com relação aos neurônios escondidos. Nesse caso, nós vamos realizar para cada uma dessas amostras tomadas de forma aleatória. Aqui nós temos os vetores inicializados com pequenos valores, em ambos os casos de pesos e vieses, e o algoritmo, onde inicialmente nós calculamos as saídas e realizamos aqui a retropropagação, num primeiro momento calculando os deltas em cada um dos casos. Notem que o ΔO ele é utilizado aqui, que dá exatamente esse encadeamento entre os dois níveis. Calculamos o gradiente descendente para os vieses e atualizamos as matrizes de peso. E esse processo ele continua por um número pré-definido de iterações que pode inclusive ser bastante significativo. Bom,
Com isso, nós concluímos aqui esse vídeo que tratou do algoritmo Perceptron Multilayer e da estratégia de retropropagação muito popular em vários cenários.